Bonjour, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos um convidado que eu não conhecia, mas é um grande amigo de um grande amigo. Consequentemente, o cara só pode ser gente boa, né? O cara já validou, foi validado pelo círculo. Então, temos aqui hoje o cara que é... Eu perguntei, como é que eu te apresento? Ele falou, cara, eu tive mais de 10 CNPJ... Tem o Insta lá que bomba, que eu mostro os bastidores, mas, assim, tenho empresa, minha vida é empresa, bota aí como empreendedor da vida real. E aí depois eu conto a história. Então, ele que é empreendedor da vida real, o cara por trás do Além do CNPJ, no Instagram, senhor Felipe Cassola. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Vi o podcast, já vi alguns episódios de vocês e, cara, acho muito legal o teor do conteúdo que vocês trazem aqui, que é justamente falar de dinheiro, para muitas vezes dar insight para quem já tem e principalmente insight para quem ainda está em busca. Então, estou aí para contribuir com o que der. Bora, show de bola. E vamos começar com a primeira pergunta mais importante. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? Cara, para ser sincero, meu primeiro milhão com... É tudo relativo, né? Em termos de patrimônio ou primeiro milhão na conta. Primeiro milhão de patrimônio foi rápido porque eu sou empreendedor e tão rápido o negócio aconteceu. Foi com 26 anos. Só que o primeiro milhão na conta de investimento veio há 2 anos atrás, cara. Que foi quando eu comecei a investir em ações. Na pandemia, as ações deram uma estilingada e automaticamente deram... Foi a primeira vez que eu vi 7 dígitos assim na minha frente, na conta mesmo. Como é que foi? Como é que foi a sensação de abrir o aplicativo ali, tá 1 milhão aqui? E, cara, foi uma delícia porque eu sempre tive o sonho de ser milionário, assim. Eu nunca... Eu não tinha... Meus pais não tinham grana. E é muito louco, para mim é um desafio falar de dinheiro tão abertamente assim, porque eu normalmente não exponho isso na internet. Uhum. As pessoas, elas ficam muitas vezes sugerindo quanto de dinheiro eu tenho. Eu nunca vou falar, obviamente, mas nunca expus isso de maneira muito aberta. Então, mas eu acho que é legal, um ambiente propício para isso, para a gente trocar essa ideia. Uhum. E é isso. Muita gente tem contado como milionário e às vezes nem 100 mil tem. Uhum, A gente sabe como funciona a internet. Sim. E quando a gente conhece a vida real mesmo, que é uma coisa que eu falo bastante, quantos empreendedores, quantas pessoas low profile, que não tem nem perfil no Instagram, perfil fechado, a grande maioria do PIB está nessas pessoas, não está na galera que está na internet. Sim, né? Com certeza. E eu acho que é isso que você busca, trazer essa galera que de fato tem o poder aquisitivo. Trazer todo mundo. Qual que é o nosso objetivo aqui? Porque tem muito podcast que entrevista só os famosão, ou só os caras do marketing digital. Meu objetivo aqui é trazer o máximo de pessoas diferentes possível. Legal. Para quê? Para falar sobre dinheiro, sim, e mostrar que existem várias maneiras. Para trazer essa visão 360. Exato, várias maneiras corretas e legais de tu chegar lá. Legal. De diversas formas. É o que a gente vai falar aqui. Bacana. Antes disso, Filipão, precisando abrir os parênteses para agradecer quem paga as contas aqui, né? Então, nossos patrocinadores, produção, põe na tela amarela. Bota aí pra gente, ó. Temos, então... Quem é que paga as contas? Hoje sou eu. Então, eu botei minha empresa como patrocinador. Temos a Movement, agência de lançamentos, mentorias, consultoria para lançamentos de curso online. Temos a Milhas Lucrativas, que é uma empresa de educação. A gente tem cursos sobre milhas, como você acumular o máximo de milhas para lucrar ou para viajar. E a gente faz a gestão de milhas para os clientes de alta renda também. E aí, Filipão, temos nosso primeiro patrocinador pagante, que é o pessoal da Evermart. Que legal. Cara. Evermart, muito obrigado, Evermart, por estar aqui apoiando o nosso projeto. Evermart é uma plataforma de pagamentos, né? Um gateway de pagamentos, área de membros, para o mercado digital. Então, se você lança infoprodutos, se você quer lançar infoprodutos, te convido a conhecer a Evermart, porque eles têm muitas vantagens. O suporte deles, desconheço outra plataforma que tenha, mas o principal é ali a taxa zero. Taxa zero no final, que é um sócio a menos que você tem para pagar. Então, a Evermart está aqui com a gente. E agora vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Fechados os parênteses, feitos os jabás. Os agradecimentos. Tá certo, é isso aí. Cara, fala um pouco mais. O que tu faz hoje? Tu falou, empreendedor da vida real, mas tu trabalha com o quê? E já fala do Além do CNPJ. Além do CNPJ. Cara, hoje eu trabalho com construção civil, que foi o início de tudo também. Eu sou formado em comércio exterior, vim de uma família que não tinha grana, mas sempre tive vontade de empreender, mas empreender do zero, do absoluto zero, sem grana nenhuma, é complexo. Uhum. Porque com dinheiro já é difícil, imagina sem dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu pensei em alguma carreira que eu poderia
captar um pouco de grana, angariar um pouco de fundos para começar a empreender. E a minha ideia era, o meu sonho de 18 anos de menino era, pô, eu vou começar a trabalhar, quando eu tiver uns 30 anos, eu vou ter grana e vou dar esse passo do empreendedorismo. Só que minha carreira foi muito rápida. Eu comecei a trabalhar com comércio exterior e comecei a trabalhar no ramo comercial. E sempre fui muito intenso em tudo que eu fazia. Então, cara, eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite na CLT, dando sangue. Na CLT. Na CLT. E, cara, foi muito rápido o meu crescimento. Eu consegui vários clientes e tudo mais. E eu com 20 anos, eu tava ganhando 15 pau CLT mensal. Isso em que ano? Isso, puta, não sei. Eu tava com 20 anos, 14 anos atrás. 14, não, só pra... Quanto 2000, que esses 15 mil valeriam agora? 14 anos atrás. Cara, hoje eu acho... Puta, mais que o dobro. Eu acho que mais que o dobro, uns 30 pau, uns 30 e poucos contos. Era Acho muito que- dinheiro, cara. Eu era o que mais ganhava, pra você ter ideia, da minha família. Eu ganhava mais que meu pai, eu ganhava mais que o núcleo da minha família, pai, mãe e tal, irmão, e era o que mais ganhava dos parentes. Uhum. Então já era visto como uma pessoa bem-sucedida, ramo de comércio exterior, então automaticamente tinha muito gringo, eu recebia muito gringo, fazia viagem internacional. E para uma família humilde, cara, era o maior orgulho para minha família contar que eu estava indo para os Estados Unidos a trabalho. Minha mãe Legal. contava isso para as amigas inteiras, então era um negócio legal. Mas eu morava com os meus pais, tinha pouca... Meu pai, por mais que ganhava menos que eu, ele via que eu tinha consciência com a grana, falou, Felipe, cara, não precisa ajudar em casa, eu banco, usa isso para te alavancar. Falei, putz, pai, obrigado pela possibilidade. Oportunidade mesmo, o privilégio que eu tive de não precisar ajudar em casa. Sim. Peguei essa grana e comecei a juntar, cara. Então, eu tinha uma vida boa, porque eu era menino, eu estava tudo pago em casa, então eu usava para sair e tal. Uma parte muito pequena, e juntei 100 mil muito rápido, muito rápido. E aí, quando eu juntei os primeiros 100 mil, eu tive a primeira virada de chave na minha cabeça, porque eu olhei 100 mil reais na conta e falei, cara, nunca vi isso, minha família nunca viu isso, estou pronto para empreender, tenho dinheiro. Uhum. Mal saber que 100 mil não é nada, né? E aí eu comecei a querer empreender. E aí eu não sabia com quem empreender, eu sabia que eu tinha vontade de empreender, mas não no ramo específico. Comecei a estudar possibilidades, quase abri uma empresa de papel toalha. Eu ia comprar 60 mil de maquinário, ia produzir de noite e vender de dia, não ia ter funcionário no começo. E por sorte, eu não dei esse passo. Comecei a conversar com alguns amigos que eu ia comprar uma empresa eu ia montar uma empresa de papel toalha. Até que, conversando com um dos primos meus, ele falou, cara, minha empresa está precisando de ajuda, estou precisando de capital, está bombando e eu preciso de ajuda de sócio, de alguém que entre para ajudar. Falei, então, bora. Fiz uma avaliação do negócio, achei que era prudente, larguei tudo. Todo mundo me chamando de louco na época. E embarquei Porque nesse tu largou isso 30 pau estabilidade, por mês, 30 pau nos dias de hoje de estabilidade, viagem internacional, estava com curso pago pela empresa para fazer com 3 modos, Dubai, Miami e tal, enfim. E saí. Aquilo tudo não era importante para mim. Para mim era importante arriscar o mais rápido possível, o mais rápido e o máximo possível naquela idade. Me arrependi várias vezes no começo, depois que eu dei o passo, porque empreender é difícil pra caramba, eu não estava preparado, eu não estava pronto. E perdi, os 100 mil foi embora muito rápido. Mesmo eu tendo entrado no negócio já existente, sumiu os 100 mil da conta. E aí eu percebi que, mesmo eu tendo juntado dinheiro, eu acabei começando do zero, porque o dinheiro foi embora através de decisões erradas. Uhum. E começamos, cara. Só que eu não via no universo da construção civil uma possibilidade de enriquecimento. Maluco isso, mas eu não via. Porque eu assistia Shark Tank e a Camila Fareni nunca investiria no meu negócio. Porque ela só investe em empresa tech escalável. E a minha não é tech nem escalável, a minha é construção civil. E aí eu comecei a ficar, depois eu tive essa consciência, mas eu inventei já esse nome, que essa síndrome foi eu que percebi e inventei o nome, Síndrome de Shark Tank. Uhum. Que é justamente os negócios tradicionais, embebedados por esse discurso da internet, que só para empresa tech escalável que dá dinheiro, muitas vezes desmereceu o seu próprio negócio. E foi o que eu fiz. Aí foi quando eu abri 10 CNPJs, com 10 sócios diferentes, tudo sociedade diferente, empresa... O que tu fez de cada... Cara, eu já tive uma agência de publicidade, agência de marketing digital, uma produtora de lançamentos, uma empresa de desenvolvimento de aplicativo. Nós somos quarteirizados no Internet Banking do Bradesco para Windows Phone, pra você ter ideia. Caralho. A gente é uma empresa de servidores. Cara, já investimos até em cantor de funk. É isso que eu chamo de diversificação. Diversificação. E assim, eu nem sou um fã de funk. Sim. Paulinho, inclusive,
embarcou nessa, velho. Foi eu e o Paulinho que investimos no cantor de funk. O cara, extremamente bem relacionado, era um artista de fato e não tinha oportunidade. Nós investimos na carreira dele, colocamos em Condizila, gastamos grana e tal, tanto que o clipe dele hoje... botaram em Condizila, não foi um negócio... Investimos de fato. De fundo de quintal. Cara, eu assim. acho que o clipe dele tá com 18 milhões de visualizações. O negócio bombou, só que... por incrível que pareça, em algum momento, eu acho que o contrato não estava tão bem amarrado, ele virou evangélico, cara. E Puta, não estava no contrato que não podia se converter. não podia se converter. E aí ferrou, cara. Ferrou o negócio. O modelo de negócio ferrou. Se para analisar. E aí ele até cogitou a possibilidade de cantar funk gospel, mas não rolou. Não rolou. Mas assim, então, cara, a gente era... olhando para trás, eu vejo que era um menino sonhador, empreendedor, louco para ficar rico. Tinha uma vontade incessante de ficar rico, buscando dinheiro. Cada vez que eu dava um passo atrás, como eu tinha muita ânsia de ficar rico, é maluco falar isso, parece até prepotente falar isso, mas era a minha... não sei se foi a minha infância que não tinha grana, então automaticamente eu criei essa necessidade. Quantas vezes eu começava a dar passos à frente, estava todo animado e de repente vinha uma rasteira, que a própria vida dá, eu voltava atrás e cara falava, meu, nunca isso vai acontecer. Eu ficava desanimado, eu falava, meu, mas eu não vou desistir, bora. E aí, depois de 10 CNPJs abertos, trouxemos o WSOP pro Brasil. Cara, foi um torneio que eu trouxe com o Paulinho. Fala o que é o WSOP é o World Series of Poker, cara. É o maior torneio de poker do mundo. Do mundo. É a Copa do Mundo do Poker. Através de uns contatos do Paulinho com o Neymar, a gente conseguiu intermediar uma operação junto com o dono de Caesars Palace em Las Vegas. Conseguimos trazer... Fomos para Vegas, trouxemos o torneio pro Brasil. Eu e o Paulinho fizemos umas viagens que a gente... sempre se lembra sorrindo. Ele contou aqui. Dessa história. Aqui. E, cara, trouxemos o evento de poker, foi um evento milionário que a gente fez aqui. Claro que naquela época nós éramos ainda peixe pequeno, então a gente precisava de muita bala na agulha para fazer o negócio acontecer. Trouxemos investidores graúdos, com experiência no mercado de eventos. Os caras trazem Justin Bieber e YouTube pro Brasil, que eram nossos sócios. E trouxemos o evento, fizemos o negócio acontecer. Foi muito legal, o evento bombou, foi transmitido pela ESPN. E, cara, depois do WSOP, é muito louco essa história, Léo, porque depois do WSOP, eu tava com status lá em cima. Quem olhava pro Felipe falava, meu, Felipe chegou lá. Felipe chegou lá. Tava hypado, né? Tava hypado. E não deixava de ser uma falsidade, cara, porque... Depois do WSOP, por mais que eu tinha um equity lá, porque o WSOP bombou e eu tinha o meu percentual, eu tinha outros negócios que estavam degringolando, porque eu tinha muito braço aberto, muita frente aberta, todos eles bons negócios, com boas ideias, até bons sócios, só que eu não estava com foco. E aí eu comecei a entender que eu não ia conseguir abraçar o mundo, comecei a sair de todos os negócios e foquei de novo na construção civil. Acredite, olhando para trás, se desse para eu voltar no tempo e decidir se eu faria tudo de novo, eu faria. Porque eu falo que toda essa experiência que eu tenho hoje, que eu compartilho na Além do CNPJ, foi por causa de tudo isso. De bater cabeça e murro em ponta de faca a todo momento. Mas aquilo tudo foi, numa certa forma, uma faculdade para mim. Porque não me trouxe grana. Trouxe um dinheiro, mas não um dinheiro que valeu a pena todo aquele esforço. Mas quando eu voltei para a construção civil, foquei toda a minha energia no mercado tradicional, que eu estava desmerecendo lá atrás, foi onde minha vida deu certo. Caralho, então tu tava num lugar, aí tu olhou, a grama do vizinho é mais verde. Exato. Vou para lá, fez tudo isso. Vivi tudo isso. Viveu tudo isso, aprendeu um monte. Mas no final tu olhou para trás e falou, mano... Aquilo é bom, cara. Aquela grama é minha, aquela é a minha grama, Exato. Quero estar naquela grama. E sabe o que é louco? Eu falo isso na Além do CNPJ. As pessoas elas ficam meio que ludibriadas pelo conto da internet. E por isso que eu insisto tanto que na Além do CNPJ eu faço questão, e muitas vezes quando eu estou fugindo da realidade, eu faço questão de voltar à raiz do conceito inicial da página, que é falar de vida real, e trazer a real para o público. Porque, cara, a internet está acostumada a ser um bando de mentira, de pessoas dizendo que... As pessoas que ficaram milionárias dizendo que já eram milionárias e depois venderam curso e ficaram milionárias. Então, sabe, qual é a forma mais rápida de você ficar rico? Ensinar alguém a ficar rico. Isso aí dá dinheiro pra caramba. Mesmo que você ainda não seja, se você ensinar alguém a ficar rico, algumas pessoas vão acreditar em você, vão comprar teu curso e você vai ficar rico. Aí, no final, você vai ter poder de dizer que você soube chegar lá. Mas, no final, foi só contando história.
Mas quando você olha para as pessoas, para aquelas pessoas que eu comentei no começo, dos low profiles, das pessoas que não estão na internet, das pessoas que não se expõem, cara, o cara abriu uma marcenaria, começou a trabalhar, aí deu certo, entrou num contrato grande, começou a atender, foi crescendo, e o cara é milionário, tem imóvel pra caramba e tudo mais. O cara trabalhou numa marmoraria, o cara abriu um restaurante, depois virou uma rede, franqueou, etc. Muitos dos negócios tradicionais que o Shark Tank não dá moral, porque o Shark Tank está atrás de empresa tech escalável, e que não está errado, porque eles são do universo da startup, só que isso muitas vezes desmerece o empreendedor que não tem esse discernimento de dividir as coisas, que eu não tinha, desmerece os negócios tradicionais. E muito das pessoas endinheiradas aí são essas pessoas que abriu uma portinha, que era uma padaria, abriu uma rede e começou a abrir padaria em tudo quanto é cidade do interior. O cara tá milionário. O primeiro milhão, ainda mais que a inflação do jeito que tá atualmente, não é difícil, cara. 1 milhão não é dinheiro. Né? Daqui a pouco eu vou ter que mudar o nome do podcast aqui. Exatamente, porque não é mais grana. Não é mais grana. O dinheiro, quando as pessoas falavam, eu quero o meu primeiro milhão e tudo mais, não é mais o dinheiro que antigamente era. 1 milhão há 15 anos atrás era 2 milhões hoje, 3 milhões hoje. É isso aí. Exatamente. Cara, e aí me fala um pouco mais, tu falou sobre a tua criação. Tu falou de, putz, eu não tinha grana e isso me fez querer ser rico, querer ganhar dinheiro, sempre gostei de ganhar dinheiro. Como é que era, na tua casa, o que teus pais falavam sobre dinheiro pra ti? Cara, os meus pais, assim, até os meus 10 anos de idade, minha família foi bem regrada em termos de grana. Porque meu pai, eu acho que ele devia ganhar, sei lá, 2, 3 salários mínimos da época. Então, nunca faltou nada na minha casa. Nunca passei fome, não tenho nada para reclamar. Mas assim, era meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, minha mãe trabalhava meio que vendendo catálogo de Hermes, Hiroshima, uns catálogos tipo de Avon que existia na época. E eu lembrava dessa cena, então a experiência da nossa família não ser uma família tão cheia da grana e ter as coisas todas sagradas, e minha mãe precisando fazer renda extra, e eu acompanhando minha mãe nessa renda extra, fez eu aprender muita coisa. Eu acho que isso, olhando as origens, talvez isso tenha me ensinado muito. Porque, por muito tempo, minha mãe vendia esses catálogos e aí a gente, em algum determinado momento do mês, a gente levava os catálogos nas casas das freguesas, que era chamada de freguesas, para as freguesas fazerem os pedidos. Depois a gente passava para buscar os pedidos, porque era tipo um e-commerce da época, porque não tinha internet, né? E era no catálogo, era na revista. Era o e-commerce raiz ali. Raiz. Então a gente passava buscando os pedidos, a gente submetia os pedidos para a matriz, chegava tudo em caixa dentro de casa, caixas e mais caixas. Aí o que a gente fazia? Eu lembro como se fosse ontem. A gente falava, a Cleide comprou um escorredor de macarrão e tal coisa. E a gente ia separando, colocando em sacolas e saía distribuindo. Em um segundo momento da minha vida, ainda na infância, eu lembro que minha mãe começou a vender alimentos para os feirantes. Então, minha mãe ela trabalhava na feira, só que o público dela não era o público final, e sim os feirantes. Então, ela vendia café, salgados, e eu acompanhava minha mãe na madrugada nas feiras. Então, eu sempre lidei com dinheiro. Muitas vezes, eu lembro que a gente, na feira, tudo que era vendido era marcado, porque a feira era única e no final da feira a gente saía recebendo das pessoas a caderneta. Então, minha mãe falava, tal pessoa tá devendo R$11,90. Eu ia lá, R$11,90. O cara me dava o dinheiro, eu já dava o troco pro cara e eu devia ter 10 anos na época. Então, meus pais, eles sempre falaram os papos adultos de forma muito próxima a mim. Eu lembro que eu não podia comentar. Eles estavam comentando conversando sobre a vida deles e eu estava do lado, escutando. Eu lembro que se eu me introduzisse no assunto, falasse, não, meu pai falasse, opa, você tá louco, bicho? Isso aqui é papo de adulto, vai pro seu quarto. Então, eu comecei a mapear que para eu participar da conversa eu tinha que ficar em silêncio, mas eu queria participar. Então, eles falavam de grana. Então, talvez vendo a dificuldade financeira que eles tinham, precisando fazer o dinheiro durar um mês todo. E meu pai e minha mãe, principalmente, não tinham muita inteligência, não tem até hoje muita inteligência financeira. Minha mãe é uma pessoa mais regrada, mas meu pai é gastão. Meu pai gasta na frente. Então, por conta de tudo isso, talvez eu fui entendendo que se eu fosse seguir esse caminho da inteligência financeira que eles tinham, eu não ia conseguir, mesmo ganhando bem, prosperar. Porque meu pai, em um determinado momento, virou essa chave e começou a ganhar bem. Virou supervisor, cresceu no trampo dele lá. Só que ainda assim, ganhando bem, faltava. E eu já presenciei várias cenas assim. Quando eu trabalhava em comércio exterior, meu chefe direto ganhava 25 pau por mês, que é 50 mil de hoje, e eu lembro que ele estava negativo no banco.
O que não é incomum, quando a gente pega médicos, cirurgiões cheios da grana, o cara tá sempre ferrado no banco, bicho. Você fala, cara, como você tira 70 pau por mês, 80 conto por mês, por quê? O padrão de vida do cara foi a tal nível que 80 pau não é suficiente. E o cara mesmo ganhando 80 não dá conta. Cara, a maioria dos problemas financeiros não se resolve com dinheiro, cara. Exatamente. Não se resolve com dinheiro, é muito mais organização. E aí, para isso, claro, precisa da mentalidade. Exato. Mas não é. Se tu der mais dinheiro para a pessoa, a única coisa se que ela vai afunda fazer vai aumentar o padrão de vida e, proporcionalmente, ela vai se afundar mais. Ela vai se afundar mais. Isso. Exatamente. Não adianta... Eu já presenciei muito isso, cara. Não adianta, é claro. Não estamos falando que o cara está na favela, precisa de dinheiro para comer. Óbvio que não é essa a situação, não é né? a base de Maslow lá. Exatamente, exatamente. Mas, tipo, o cara, sei lá, ganha 20 e tá mal de grana. Cara, não é ele começar a ganhar 25 que vai resolver. Não vai. Não vai piorar ainda. Exatamente. E aí, mas aí o que rolou? E aí, cara, aí eu fui desde criança, então, já presenciando meu pai trabalhando, saindo cedo, voltando tarde, minha mãe fazendo essas rendas paralelas, eu comecei a tentar buscar também renda paralela. Então eu lembro que eu falei pra minha mãe assim, pô, mãe, me inscreve num curso de biscuit, que eu quero aprender a fazer as massinhas de imã de geladeira e vender pastilhas. E por mais que tudo que eu fazia e aqueles biscuits que eu tenho, algumas tias até têm esses imãs que eu vendia, até hoje, na geladeira. As tias compravam por pura dó, né, para ajudar o sobrinho, vendia o imã lá R$1 e tal. Aquilo tudo para mim já era uma iniciativa empreendedora, de eu fazer aquilo, aí eu fazia gelinho. Então, não sei se todo mundo conhece gelinho, que você faz o suco, coloca no saquinho, geladinho. Geladinho. A gente a gente chamava de gelinho lá em Santo André. Eu nasci na ABC Paulista. Então eu fazia, aí colocava uma placa lá, gelinho, 20 centavos. E aí tocava a campainha do pessoal da rua e eu vendia o gelinho. Sempre teve esse ímpeto empreendedor em mim. Eu com 15 anos, 16 anos, numa festa que meus amigos da escola deram para mim, tinha uma caixa de som lá de guitarra, e a gente começou a colocar umas músicas, eu falei pro meu amigo, vamos fazer um curso de DJ e vamos começar a vender festa? E fizemos isso, abrimos uma empresa de DJ. Eu fui DJ por 4 anos da minha vida e deu certo. Só que era DJ de festa infantil, então eu fazia muita festa de 15 anos, até porque numa festa de 15 anos tem muita menina para fazer 15 anos da escola, e aí vai uma puxar a outra. Fizemos um contrato com a subprefeitura de Paranapiacaba, a gente dava as festas de domingo lá. Então, cara, a partir dos meus 10 anos, 12 anos, eu sempre estava pensando em alguma coisa para empreender, para vender, para fazer dinheiro. Eu assistia o Dragão Branco lá, e enquanto as pessoas normalmente ficavam animadas em se inscrever na luta, aquele filme me motivava, mas eu falava, como que eu posso fazer dinheiro? Só que eu não tinha consciência de que isso talvez fosse já empreendedorismo. Mas desde sempre eu tive esse ímpeto. Eu não sei nem qual a origem. Talvez seja tudo isso. A vivência toda que eu tive nessa infância. Legal. E tu, assim, tu falou da questão dos teus pais. Como é que tu vê as crenças que eles tinham com relação ao dinheiro? E se eles te passaram, porque qual que é o comum que a gente vê? O T. Harv Eker fala muito no Segredos da Mente Milionária, que é assim, nossos pais têm arquivos de dinheiro, que é o quê? A maneira de pensar. E como não se fala sobre dinheiro em lugar nenhum, a gente não aprende sobre dinheiro, inclusive estamos aqui por isso, né? Por isso. O que a gente faz? A gente vê os nossos pais fazendo isso, então a gente aprende que aquela é a única maneira. Então, a maioria das pessoas, elas tendem a repetir os padrões dos pais. Ou, quando acontece de traumatizar tanto, cara, meu pai era um puta gastador. E não parava de gastar, e a gente nunca tinha dinheiro porque ele gastava tudo. Tem muita gente que acaba virando completamente o oposto. Exato. Completamente o oposto porque traumatizou. Exato. O trauma serve para ir ou pelo mesmo lado ou pelo lado oposto. Exatamente. Isso aconteceu contigo ou não? Foi uma coisa que tu conseguiu ir ajustando? Não, aconteceu, cara. Assim que eu fiz 18 anos, na faculdade, eu tinha uma agência do banco lá e a gente abriu uma conta universitária. Eu lembro que o meu salário era bem baixo no começo e eu tinha 17 para 18 anos e eu ganhei um cartão de crédito. Logo que eu fiz 18 anos. Estourei o cartão de crédito, assim, em 2 meses, cara. Ia pro bar da faculdade, nunca bebi, mas eu pagava pra galera e tal. Mesmo o padrão do teu pai? Mesmo o padrão do meu pai, gastava. Meu pai, ele não é um gastador inconsequente, mas meu pai acha que problemas financeiros se resolvem.
Ah, não, isso se resolve, isso se resolve. Meu pai, ele trata o dinheiro de forma muito simplificada. Muito simplificada. Então, assim, quantas vezes eu já, um pouco mais velho, 15, 16 anos, eles negativo no banco, pagando um alto juros mensal, sendo que eles tinham crédito para pegar empréstimo e quitar aquele negativo e o juro seria muito menor. Sim. E eu mostrava isso para ele e ele falava, eu não vou fazer empréstimo. Então, tipo, ele estava... fazer empréstimo para ele era a derrota, não era o negativo no banco. Aí eu tinha que convencer ele, minha mãe. Meu pai demorou muito para começar a me ouvir, cara. Hoje, tudo que eu falo pro meu pai, ele aceita, mas ele demorou muito para virar essa chave de me olhar como uma pessoa que talvez sabia mais do que ele naquilo. Ele não aceitava no começo que um menino, filho dele, viesse dar dica. Bichão, você tá louco? Tudo que você tem é graças a mim. Sim, né? Cara, puta, eu vejo muito aconteceu isso comigo, velho. Aconteceu isso muito comigo. As duas questões, o exemplo que tu deu, eu lembro do meu pai, velho, a gente construiu a casa, altas casas e tal, e a empresa dele tava fluindo muito bem, e aí depois começou a desandar um pouco, assim, mas tinha o valor para pagar da casa, o financiamento da casa, acho que era, sei lá, uns 70 mil na época. Deve fazer uns 15 anos por aí, né? E aí ele recebeu uma herança de uma, sei lá, de uma tia e tal, que não era tal. E aí, pô, pagar, era uma época que, cara, tinha um negócio do segundo governo do Lula, que os juros eram muito, muito baixos. Muito baixo, não valia a pena quitar. Do financiamento. Não valia a pena quitar. Não valia a pena. E pra ele te entender isso. Não valia a pena quitar. E aí, assim, não teve nem discussão, né? Foi só assim, tipo, não, já quitei. Não foi, vamos ver para investir e ganhar nos juros. Não, foi aqui, cara, eu não quero ficar ter com conta. Dívida. Eu não quero ter a corda no meu pescoço. É isso, cara. Né? E, cara, todo mundo que pensa assim não enriquece, cara. Isso é maluco. Isso é foda. Eu precisei quebrar isso também. Porque, por mais que eu falava isso pro meu pai, quando chegou a minha vez, é louco, porque falar pros outros é mais fácil do que você viver, de fato, aquilo. Sim, completamente. E entender que muitas vezes eu tinha que comprar alguma máquina lá na empresa. E por mais que eu tinha o dinheiro, eu tinha que... Era melhor financiar. Quantas vezes eu já não comprei máquina à vista e depois me arrependi amargamente? Você tem que usar o dinheiro do banco, cara. Você tem que se alavancar, porque ainda mais quando você compra ativo, o próprio ativo se paga. Dívida não é ruim. O problema é dívida não paga, né? Mas dívida é ruim. Você está alavancado em dívida, alavancado em dinheiro dos outros. Inclusive é necessário, né? Sim. Então é isso. A mentalidade pobre, quando eu falo de pobre, não é nem da pessoa que é pobre, mas que não consegue viver essa energia do dinheiro. Quando eu falo energia no sentido literal mesmo, de como fazer conta e taxa de juros e tudo mais, perde para esse medo da escassez, sabe? É quase que uma coisa pós-guerra, de vamos estocar alimento porque não sabe se amanhã vai ter. Isso aí, totalmente. E é uma coisa que veio talvez um pouco dos avós para os pais, porque eles viveram guerra. E era aquele negócio de era as crenças dos pais deles. Exato. Que eles acabaram repetindo. Imagina no plano Collor. Eu não vi... Quantos você tem, cara? 31. 31, eu tô com 34. Nós não vivemos o plano Collor. Assim, vivemos assim, criança. Eu não vivi o plano Collor. Eu não sei o que é você dobrar, triplicar de preço em dias. Sim. Então, na época, dinheiro na mão era vendaval de fato, porque o dinheiro perdia valor muito rápido. Então, eles criaram toda uma cultura de que, o dinheiro na mão tem que queimar. Sim. Porque senão ele vai perder valor, ele vai perder isso. Então, cara, a gente tá em outra fase e quebrar essa mentalidade deles é complexo. Não é... E assim, a gente começa a entender um pouco mais, e assim, não é um... Começa a entender o porquê que não é só a conta no papel, né? Todas as crenças que foram feitas para entender. E assim, às vezes a gente fica até julgando, né? Porra, mano, mas como assim não faz sentido? Imagina você ter uma poupança na época, bicho, e acabar com a poupança do nada, do dia pra noite, pegarem o teu dinheiro. Porra, é uma coisa que não se... Hoje em dia é muito maluco a gente olhar para trás e ver as coisas que aconteceram no país. Sim. Era uma terra de ninguém isso aqui. Sim. E... Espero que não volte a ser, né? Espero que não volte a ser. E aí, mas aí me fala, como é que tu quebrou isso aí? Cara, como é que tu sentiu? Eu quebrei na tentativa e erro. Eu sou uma pessoa que eu não sou tão disciplinada. Mas a minha disciplina, ela começa a existir a partir do momento que eu vejo que algumas coisas são inegociáveis para que eu prospere. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que dava tanta moral para a saúde. Sempre achei legal fazer um esporte e tudo mais, mas eu não conseguia seguir isso de forma disciplinada, de fato, todo dia e tal. Até que agora que eu estou ficando mais velho,
sempre fui uma pessoa magra que não ganhava peso. Agora eu comecei a ganhar peso muito rápido e perder não estava sendo tão fácil. Então a água bateu na bunda, literalmente. E agora eu percebi que se eu não trouxesse a disciplina para minha vida, eu ia engordar e depois, talvez, quando percebesse, ia ser tarde demais. A minha vida sempre foi assim. Então, em algumas vezes, quando eu vejo que a água tá para bater na bunda, é a hora que eu me mexo. Então, quando eu me enfiei em dívidas e vi que aquela conduta que eu estava tendo ia, de fato, olhando para frente, atrapalhar toda a minha história, dali para frente, eu falei, ou eu aceito ser um fracassado, ou eu vou mudar por obrigação. Então, e aí a minha mudança não foi daquele momento pro perfeito. Foi um efeito pêndulo, cara, muito parecido com o que você contou. Eu comecei minha vida assim, quando eu ganhei meus 18 anos e ganhei meu cartão de crédito, meu nome na praça, eu fui muito gastador. E aí depois o efeito pêndulo é exatamente isso. Você tem um pêndulo aqui, quando você solta, ele nunca vai pro centro, ele vai pro extremo oposto. Eu comecei a ser um muquirana do caramba, comecei a economizar no cafezinho, aí falei, tá demais também. E aí, normalmente, aí quando eu perdia um pouco disso, eu voltava a gastar muito. E eu acho que, até hoje, cara, é um aprendizado constante. Sim, nunca tá no meio, né? É sempre um equilíbrio. Porque, cara, eu sou uma pessoa muito indulgente. Então, sempre que eu tenho uma notícia muito boa, eu quero me presentear num restaurante bacana, numa viagem. E muitas vezes, quando você tá num período bom de muitas boas notícias, você tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco também você tá ferrado. Vive viajando só exato. comer restaurante. Então, é sempre eu sempre fico fazendo esse equilíbrio de falar, putz, espera aí, eu tô gastando demais, minha vida pessoal tá desequilibrada, porque um perigo que eu me policio é o seguinte, quando você passa de um determinado momento financeiro, não faz mais diferença quanto você vai gastar no mercado, quanto você vai gastar no restaurante. Não faz mais diferença. É real. Você tá cagando, você não olha mais isso. E não é prepotência que eu tô falando, mas é verdade. Pô. Tem uma hora que não dane-se quanto você tá gastando. A questão, o perigo disso tudo é os recados que você tá dando para você mesmo. O recado que você tá dando pro seu cérebro. A questão que, putz, eu tô perdendo a realidade, o senso de realidade, cara. Porque conforme você vai conseguindo prosperar na vida, você vai começando a esquecer, muitas vezes, o padrão de vida eleva muito rápido. E se você não toma conta disso, cara, quando você vê, você já se perdeu. E muitas vezes perdeu até as raízes. Aquilo que fez você chegar até lá. Então, eu sempre fico nessa autorreflexão para saber se eu não estou perdendo minha essência, sabe? Puta, animal, velho. Animal que tu falou, me identifiquei muito. Identifiquei muito duas coisas. A primeira, com relação à crença de escassez, né? Que é um negócio, cara, não é assim, tipo, me explica como é que é. Beleza, agora eu entendi, agora eu penso assim. Não é. Tá lá enraizado no teu subconsciente. E é um trabalho constante, cara. Exato. Eu via meu pai gastando dinheiro e eu via que doía pra ele. Ele não gostava de gastar dinheiro. Olha. Ele não gostava de gastar dinheiro. O que aconteceu comigo? Cara, quando eu tinha que gastar R$5... Você ficava bravo. Doía meu peito. É sério, eu sentia uma dor física no peito, cara. Uma dor física no peito. E aí, o que isso impactou? Meu relacionamento. Caraca. Porque a minha esposa hoje, a minha namorada na época, a gente tá há 9 anos juntos. Eu falo que ela salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Ela sempre teve grana. Grana de família e grana no trabalho dela. Sempre trabalhou desde cedo. E sempre ganhou muito bem. E ela sempre teve um relacionamento muito bom com o dinheiro. Com grana. Então, assim, ela ia no mercado e ela comprava tudo que ela queria. Nem mais, nem menos. Esse é o... Exato. E eu, quando ia no mercado, comprava sempre o mais barato. O mínimo possível. Eu me lembro até hoje, o dia que foi meio que a quebra da parada, que a gente foi no mercado. Eu gastei R$600. Cara, eu comprei tudo que queria e não me senti mal. Caraca, bicho. E não me senti mal. Mas foi do nada, assim, não? Não foi do nada, mas eu lembro desse momento. Sim. Durante, acho que uns 4, 5 anos, a gente ficou nisso e chegamos a quase terminar, porque o que acontecia? Ela via choque de valores quase, né? Não. Mais do que isso, ela via que eu me sentia mal, e aí o que ela pensa? Não quero que ele se sinta mal. Aí ela começava a pagar. Aí começava a pagar tudo. Só que daí ela começava a se sentir mal por estar pagando tudo. Só que ela não queria que eu pagasse para eu não me sentir mal. Então, foi criando Foi desequilibrando. Foi desequilibrando, né? E aí, com o tempo, muito curso, muito livro, muita coisa, muito desenvolvimento pessoal, mas principalmente ter ela ao meu lado, conseguiu dar essa virada de chave.
não foi nem um negócio assim de ela passou a mentalidade para mim. Cara, ela passou a energia. A gente não falava muito sobre isso, assim. Eu até falava mais que ela de coisa que eu li em livro, mas na prática eu não conseguia aplicar e ela sempre aplicava. Então, assim, para mim deu essa quebrada, mas de vez em quando eu ainda chegava, voltava, não era que eu ia para o outro lado, eu voltava, eu ia no meio e voltava, ia no meio e voltava e vou me policiando. Mas assim, ela salvou minha vida. E é constante ainda, cara. Às vezes, cara, eu fico me policiando assim. Tipo, esses dias eu tava indo viajar, tava no aeroporto, aí tava com fome, e aí fui lá pedir um sanduíche. Aí eu falei, quanto que é? Aí por acaso eu resolvi perguntar quanto era. Era R$39, um pão, cara. Sim. Eu falei, não quero. Eu falei, não, R$39. Eu falei pro cara, R$39 um pão, cara? Pão com presunto e queijo. Eu falei, não, deixa quieto, me vê esse pão de queijo aqui. Aí eu falei, puta, cara, o que isso vai fazer diferença na minha vida, cara? Sabe, tipo, não, tudo bem que é caro pra caramba, não é que eu tô fugindo da realidade, mas, cara, eu tô com fome, eu tô dentro da área de embarque. Exato. Eu tô aqui, eu preciso comer. Vai dar esse pão aí. Mas é uma questão que, assim, minha mãe acharia um absurdo até hoje. R$39 um pão, ela não ia comer, ela se recusaria a dar uma mordida nesse lanche. Mas é todo um trabalho, é muito, como você falou, tá enraizado, cara. Muitas vezes eu preciso ficar me lembrando disso. E o dinheiro é muito louco, né? Eu gosto muito do autor, que é o Dan Ariely. Ele tem um livro Previsivelmente Irracional, A Psicologia do Dinheiro. Tem vários livros sobre dinheiro. Ele mostra, cara, como a gente é totalmente irracional com relação ao dinheiro. Total. Entendeu? Porque qual que é o problema do sanduíche de R$39 no aeroporto? Não é que custa R$39. Cara, se tu perder R$39 no chão, não vai mudar nada na tua vida. Exato. Mas, o que tu tá pensando? Cara, mas numa padaria lá é 15. Exato. Não vale. Pra fazer custa 5. Eu não vou pagar 39. É isso. Mas é muito louco com relação ao dinheiro. E tem uma outra parada que eu queria falar com relação a se presentear, né? Que tu falou. No Segredos da Mente Milionária, o cara fala muito sobre você ter, independente de quanto tu ganha, tu tem pelo menos 5% da tua renda para se presentear. E é importante para tu se sentir bem, se sentir como rico, não ficar naquela escassez, né? E tinha uma coisa que eu sempre queria ser rico. Desde meu pai me perguntou, Léo, o que tu quer ser quando crescer? Rico. Eu quero ser rico. Que legal, cara. Pequenininho. Eu também falava anos. assim. O que você quer ser? Rico. Não, rico, mas o que você vai fazer para ser rico? Não sei, mas eu vou ser rico. Vai lá. E aí, uma das coisas que eu sempre quis era viajar de executiva. Viajar de classe executiva. E aí, é claro, com o lance das milhas, né? Inclusive, tá aqui, milhas lucrativas, ao mexer. Mas a gente sabe todas as oportunidades de viajar de executiva. Eu morando na França, venho pro Brasil a cada 2 meses. Acabou que, cara, eu tava sempre indo e vindo de executiva. E aí eu lembro uma sessão de terapia, assim, que eu tava na bad, assim, né, no momento que eu tava na bad, no ano passado. E aí eu tava falando, e aí a minha terapeuta falou uma parada justamente nessa linha que tu falou, assim, cara, tu chegou no nível que tu pode comprar tudo que tu quer, né? Sim. Obviamente, e tu não valoriza. Tu não é valorizar, assim, tratar com desdém. Sim. Mas tu não vê, putz, quanto é bom. Absorver mesmo. Chegar num restaurante que tu gosta e comer e saborear a comida. Chegar num restaurante que tu gosta e só comer porque tem que comer. E viajar de executiva e só entrar e sair no avião porque tu tem que viajar e não aproveitar aquilo ali. E aí foi uma das coisas que eu até comecei a fazer. Comecei a voltar a voar de viajar de econômica. Que legal, cara. Exato. Justamente por isso. Para voltar... agora eu faço uma mescla, né? Eu Sim. vejo quando vale a pena. Pô, não. Agora realmente, nesse caso, vou chegar lá Cheguei agora na sexta. 5 da manhã, 9 da manhã, gravar podcast. Cara, vim de executiva para chegar melhor. Mas comecei a me policiar também para, mesmo quando eu fosse, que é para descansar, eu aproveitar e ver e sentir como é bom. Naturalizar demais isso e perder a realidade. É isso que eu faço. Cara, eu sou uma pessoa muito simples. Eu almoço, janto PF, muitas vezes junto com a minha equipe. E assim, não é porque eu tô com eles, não. Às vezes tá eu e minha esposa, a gente fala, vamos pedir um PF aqui só pra comer, cara, adoro comida de bar.
Sou um cara bem simples, Ah, assim, cara. raiz. Se perguntar hoje qual é o meu prato preferido, e minha esposa não me deixa mentir, é arroz, feijão e carne, cara. Aham. Carne com vinagrete e farofa. Eu sou uma pessoa simples. É, E eu faço questão de manter isso. Eu aprendi, e com o crescimento na minha vida profissional, eu aprendi e conheci o luxo, a delícia, Uhum. mas eu acho que é necessário muitas vezes você não viver o luxo de forma natural. É exatamente o que você falou, porque senão a gente perde os pés no chão. É mais por isso, assim. Eu tenho um amigo que disse que não gosta de passar o Natal com a família porque eles comem em prato plástico e comida dividida. E ele veio de baixo, o cara. Eu falo, cara... E ele hoje tá rico também, mas ele perdeu a essência, cara. Entendeu? Porra. É uma coisa que eu me policio muito para não perder, cara. Muito para não perder. Porque, na verdade, o que faz eu valorizar onde eu tô é justamente continuar valorizando onde eu vim. Entendeu? O que faz a comparação acontecer. Você fala, cara, olha de onde eu vim, cara. Senão você esquece real de onde você veio. Uhum. É muito fácil esquecer. O luxo ludibria. É muito fácil esquecer. Muito Doido, bom, né? velho. O luxo ludibria, gostei. Essa foi uma das que eu anotei aqui. Boa. Cara, quais pessoas mais te ajudaram a conquistar o primeiro milhão, a chegar onde tu tá? Cara, não em ordem de importância, mas o primeiro Sim. deles foi o Flávio Augusto, cara. Ele nem me conhece, mas eu conheço ele. Mas assim, quando eu tava pensando em empreender, eu tinha vontade de empreender, já tava juntando dinheiro e queria empreender com 30 anos. Essa era o que eu falava. Mas quando eu juntei os 100 mil, eu quis dar o passo do empreendedorismo muito impulsionado pelo conteúdo do Geração de Valor lá no Facebook, no comecinho. Ele não era nem esse Flávio Augusto de hoje. Já era milionário, mas não era tão conhecido. E esse cara me ajudou demais, cara. Os textos deles foram essenciais para mim. Quando eu comentei com meu pai que eu sairia da empresa e montaria um negócio junto com o meu antigo sócio, que era conhecido porque era da família, a reação do meu pai não foi boa. Não foi boa. Meu pai disse assim, cara, eu não me esforcei para te dar estudo e você virar vidraceiro. Porque eu trabalho com vidro na construção civil. Hoje eu faço fachada de prédio e tudo mais. E, cara, escutar isso foi foda. Doeu, né? Doeu. Mano? E ele fala, cara, se aprender inglês, um monte de coisa pra quê? Sabe o que o meu pai me falava, mano? No começo, quando eu O quê? comecei a vender curso? E aí tá enganando muitas pessoas. Olha isso, você tá louco, cara. E é uma maluquice, cara, porque é a crença deles. Continua sendo a crença deles. E aí, quando eu comecei, eu lembro quando eu saí da conversa com meu pai, na sala, assim, fui pro meu quarto, eu morava com eles ainda, eu abri o Facebook, tinha um texto postado minutos atrás pelo Flávio Augusto falando, faz tempo que alguém não te chama de louco, então tem alguma coisa errada. E aí ele discorreu o texto. E, cara, parecia que ele tinha presenciado a conversa e tinha escrito aquilo pra mim. Eu falei, tá, entendi. Vou pra cima. Então esse cara foi essencial. E no começo da minha vida empreendedora, os textos dele eram a minha terapia. Ajuda muito, né, cara? Total. Eu tô agora... A gente falou no podcast anterior que a gente gravou, né, Juan? O Leandro Ferrari estava aqui e falou do Flávio Augusto também. Eu tô num dos mastermind, no mastermind, numa mentoria dele. Sério? E, mano, legal. o que... Eu até tava escrevendo também, depois do último encontro de mastermind, tirei uma foto com ele, obviamente, né? Sim. Postar no Nossa, Instagram, que massa. pegar os likes ali, Sim. né? Posicionamento e tal. Mas eu escrevi assim, cara, eu paguei 200 mil para participar do É o Mastermind. First Class lá, né? First Class. Muito bom, por sinal. E eu me lembro quando eu li os textos desse cara no Facebook, em 2014, 2013, 2014, quando eu foi nessa comecei. época. E a importância Cara, disso. a importância disso, e agora pensa, eu fico pensando no Flávio Augusto e falo, cara, esse cara nem tem noção do impacto dele no Brasil. Não tem. Porque muita gente que eu converso, empreendedor da nossa cidade assim, foi impulsionado por ele lá atrás. Tipo, cara, eu tô onde eu tô graças a ele. Se ele não existisse, se não existisse o fator Flávio Augusto no Facebook, talvez eu não teria começado a empreender, bicho. Mano, olha, cara, mano, fiquei até, eu não Arrepiou faço mesmo. isso, mano, mas fiquei Arrepiou até de verdade. arrepiado, caralho, mano, fiquei até arrepiado. A importância do ambiente, de onde a gente tá e das pessoas com quem a gente fala. É aquela, você é a média das pessoas que você mais anda, porque tu tá na mesma vibração, tu tá ouvindo as mesmas coisas, tu acaba pensando as mesmas coisas,
pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado, né? Então, se tu tá pensando e sentindo a mesma coisa que as outras pessoas, tu vai fazer coisas similares e vai ter resultados similares. Só que o problema quando tu começa é que quem são as pessoas com quem tu mais anda? É a tua família. Que muitas vezes não acredita em ti. E era o meu caso. Eu e meu irmão, a gente louco fazendo as Achando coisas. que vai conquistar o primeiro canal que a gente fez no YouTube, Empreendendo com Sucesso. Nunca empreendemos nada. Aí tem uns vídeos ainda abandonados lá. A primeira página que eu criei no Facebook chama Sucesso Total. E eu não tinha sucesso nenhum. E aí, cara, a gente não tinha com quem falar. Tinha alguns amigos que estavam começando a entrar no digital, totalmente diferente de hoje, que a gente já tem o círculo formado, tem os masterminds, tem os grupos e tal. Mas, porra, terminando a adolescência, 20 e poucos anos, o pai falando mal da gente, falando que a gente tava enganando os outros. Cara, a importância do Flávio Augusto naquele momento... Cara, eu não tinha me tocado, por isso que eu fiquei arrepiado, mas a importância dele naquele momento, cara, se não tivesse, o que seria? Exato. Porque não tem como tu manter um sonho e uma vontade sem apoio. Se tu não tem um mínimo de apoio ali. Ainda mais no começo você não tem resultado. Exatamente. Porque a diferença do louco pro sonhador, do louco pro gênio, é o resultado, cara. Exatamente. Então, quando você não tem resultado, você ainda é louco. Você é taxado de louco. Agora meu pai olha pra mim e me acha um gênio. Conta pra todo mundo que eu sou um baita empreendedor e tudo mais, mas é o resultado que fez ele achar que eu sou gênio. Porque se eu tivesse falido e quebrado e hoje eu estaria morando de aluguel devendo pra todo mundo, eu ia ser o louco que ele sempre disse que eu seria. É foda. E o Flávio Augusto foi esse cara. Então esse cara foi o primeiro que influenciou minha vida. O segundo que influenciou minha vida, meus pais depois me apoiaram muito, eu não posso nem reclamar, porque eu tenho certeza absoluta que eles fizeram o melhor por mim e tava tentando, de uma certa forma, me proteger. Sim, né? Cara, é aquela, só te interromper, vou te interromper um pouquinho, porque durante, e eu quero deixar isso claro, porque assim, durante muito tempo eu falei mal dos meus pais, no sentido, porra, olha como é que ele me educou, por causa das crenças, por causa disso. E aí eu fiz um curso recentemente do Marcos Marques, o Acelerador Empresarial. Não tem nada a ver com autodesenvolvimento nem nada, mas ele contou uma história lá dele com o pai dele, caiu uma ficha. Que, cara, pra mim, pra ti, pra todo mundo, nossos pais fizeram o melhor possível que eles poderiam e eles foram os melhores pais possíveis para cada um de nós. Porque se eles não fossem como eles foram, a gente não estaria aqui hoje. Exato. Mano. Meu pai e minha mãe, quando eles desconfiaram e não aprovaram e até rechaçaram a ideia de empreender, eles foram um fator extremamente importante que gerou em mim um dos sentimentos mais fodas do mundo, que faz as coisas se transformarem, chama raiva. A raiva é uma das coisas que mais transforma e gera ação. Quando eles falaram não vai dar certo, eu falei, tá bom, não vai dar certo. Vou calar. Aí pensei, vou calar a boca deles. Talvez se eles não tivessem desconfiado de mim, eu talvez não teria persistido tanto quando o único caminho possível parecia ser desistir. E eu falava, não posso desistir porque eu preciso calar a boca deles. E aí talvez foram eles, é aquilo que você falou, talvez foram eles o que fizeram eu dar certo. Maluco, cara, né? e a importância da raiva. Eu até fiz um carrossel recentemente, a galera falou, porra, do caralho, me identifiquei muito. Que assim, quando eu abracei a raiva, larguei o propósito e decidi ganhar dinheiro. Caraca. Por quê? Todos os palestrantes motivacional, todos os livros de autoajuda, falam, libere-se da raiva. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Cara, pode até ser, se tu não souber usar da forma certa. Porque o que acontecia comigo? Eu sempre investi muito em grupos de mastermind e grupos de negócio. E no começo eu era o pior da mesa. Sim. Né? E aí eu vi os caras tendo resultado
Eu saí de lá com raiva. Saía com raiva. Isso gera. Você ser o pior da mesa, pra quem tem para quem tem ambição, gera uma raiva. Exato, né? exato. E não é inveja, cara. Não é. É raiva. É raiva. Dá pra fazer. Porque eu não fiz mas ainda. aí no começo, cara, eu saía mal, saía com raiva. Não, eu não queria que os outros não tivessem. Exato. Eu queria eu ter também. Entendo completamente. Eu queria ter também. E aí, quando eu descobri como usar essa raiva, que ela pode ser um veneno, Canalizar ela. Né? mas ela pode ser o melhor combustível. É isso. Cara, eu ia em grupo de mastermind, eu saía puto, saía feliz de estar puto, ia pro meu quarto, voltava pra casa no hotel, no Airbnb, onde fosse, cara, já ia começar a trabalhar, aplicar e tal, cara, puto, virava a noite, puto. E aí, e olha a loucura, aí eu fui, puta, estourei. Aí em grupos que eu tava, eu comecei a ser o melhor da mesa. Olha isso. Aí mudou o grupo. E aí, ainda não. Não, Depois mudou, mas ainda não no sentido de o que me levou a mudar de grupo. Cara, eu cheguei lá, muito bom, né? Tu ser o melhor da mesa. Sim. Todo mundo fala, o Léo é foda, o Léo faz lançamento de 7 dígitos, pô, Léo, me ajuda aqui, Léo, tu ser um dos principais. Os principais da mesa. Pô, bom pra caramba, né? O ego ali, massageado. E aí o que aconteceu? Eu virei um gato gordo, velho. Virei um gato gordo, porque eu tava de boa. Exato. As minhas referências, eu tinha passado elas. E aí, levou um tempo, gato gordo, as coisas começaram a desandar um pouco, e aí eu percebi, mano, eu tô gato gordo, o que me fez chegar aqui, que era usar a raiva como canalizador, eu tô fazendo totalmente o contrário, perdi, e aí eu cheguei, subi de nível. Tanto que agora eu tô no First Class, tô no Giants, que é um outro grupo também de 200 e poucos mil reais, que eu cheguei e falei, mano, eu vou pagar para jogar o jogo que eu quero jogar. Exato. Chegar lá e ser pequeno. Quero chegar lá, ser pequeno, sair me sentindo mal, olhar para os caras e ver, puta, mano, se esse cara faz, como é que eu não tô fazendo, velho? É isso. Sair com raiva, porque eu sei que é o que vai me fazer crescer. E sabe o que é louco, Léo? Cara, o que a gente tá conversando aqui, se esse papo vira um corte, vai ter hate. Porque a galera vai olhar isso de forma muito superficial e rasa, mas na verdade é profundo demais. Falo isso porque eu seria um hate lá atrás de um papo como esse. Fala, vocês não têm noção, vocês são um playboy do caramba e tudo mais. Mas é verdade, cara, você tem que saber usar a raiva como motor para fazer as coisas acontecerem. E alguém com mais sucesso que você tem que sim te gerar raiva. Isso não é babaquice, não é prepotência, não é inveja. É porque, como você falou, se ele fez, cara, eu consigo. Tem várias vezes, cara, eu tô passando por um problema muito complexo que eu acho que eu não vou ser capaz de resolver. E aí eu começo a desdobrar esse problema em várias partes. Falar assim, se eu não consigo resolver, alguém resolve? Não, então ferrou. Não, alguém resolve? Sim, sempre tem alguém que resolve. Sempre tem alguém. Tal pessoa resolveria. Por que essa pessoa resolveria? Porque ela tem influência, porque ela é famosa, porque ela tem dinheiro, porque ela tem conhecimento, porque ela tem alguma coisa. Tá, então ela tem conhecimento? Qual conhecimento que ela tem que faria ela resolver que eu não tenho? Isso. Como eu conseguiria absorver esse conhecimento? Através de algo que demoraria muito. Então, vai demorar para eu resolver e eu não tenho esse tempo. Então, quem tem esse conhecimento também para me ajudar? Eu vou desdobrando o problema sempre com foco raiz em solução. E isso, cara, traz a sensação, às vezes prepotente, de eu falar assim, cara, se o avião voa, se o Steve Jobs é o Steve Jobs, por que eu não posso ser eu? E isso é muito prepotente aos olhos de quem escuta isso pela primeira vez, mas é verdade, cara. Quem é o Steve Jobs? Steve Jobs é um gênio? Mas é porque ele teve resultado, mas é porque um dia ninguém acreditou nele e foi lá e fez. Se alguém pode fazer, eu também posso, cara. Você tem que ter essa autoconfiança, que por mais que isso ainda talvez não esteja no teu estágio, você tem que se preparar para aquilo. E a raiva, eu sou um cara que lido muito bem com a raiva também, eu uso muito a raiva. E faço igual você, eu procuro estar em lugares que, quando eu tô sentindo pouca raiva, eu falo, puta, eu tô precisando de mais raiva na minha vida, sabe? Porque eu tô gato gordo, igual você falou. Muito bom. Não é todo mundo que pensa assim. Às vezes, a palavra raiva, muitas vezes, ainda mais na internet, eu já tentei trazer esse assunto, ela é vista ela é uma palavra de insulto. Nossa, raiva, meu Deus do céu. Tal, e não tem nada a ver, Por causa dos palestrantes motivacionais. Por causa dos palestrantes motivacional. E nada. A raiva raiva é pólvora. Você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar para impulsionar um foguete, você pode usar para se explodir.
Então, raiva é pólvora. Acabei de inventar essa aí, mas Pô, isso aqui, raiva é pólvora. anotei aqui. Então, no final, não é ela que é o problema, é como você lida e como você usa ela. Basicamente é isso aí. Porra, animal, sensacional. Anotado. Sucesso, Cara, o que é dinheiro pra ti? Cara, dinheiro é uma energia, cara. Eu não quero ser muito romântico nessa resposta, não. Mas o dinheiro, no final, em si, ele não é nada. O que ele é, o dinheiro? Nada. Porcaria nenhuma. Primeiro que ele é um papel, que hoje nem papel é. Ele não é o dinheiro real, porque o dinheiro, ele se desdobra em vários dinheiros. R$1 gera 7, 8, não sei quantas movimentações no mercado. Então, no final, ele é só uma energia que todos acreditam. E que, através dessa energia, você, se não souber usar ela, você vai se afundar, porque é uma energia que dita todo o meio que você vive, ou pode te fazer crescer, cara. Então, eu acho que é uma energia que te possibilita crescer, te possibilita ter uma inteligência emocional, ou possibilita te afundar. Tanto a falta dele, quanto o excesso dele. Pessoas se afundam tendo muito dinheiro, pessoas se afundam não tendo nenhum dinheiro, da mesma forma que pessoas muito pobres são felizes, e pessoas muito ricas também conseguem ser felizes. Não é uma coisa atrelada de, ficou rico, perdeu a alma, e coisa do tipo. Na verdade se você é infeliz com dinheiro, você vai ser infeliz sem dinheiro, e vice-versa. Tem gente que coloca a felicidade, ainda pobre, na grana. E aí vai lá, consegue estourar, vai continuar infeliz, cara. A felicidade não tá no dinheiro, tá no teu estado de espírito. Acho que é isso, cara. Cara, foi a primeira vez, já 20 e poucos episódios, mas primeira vez, eu sempre fico pensando, faço essa pergunta pra todo mundo, e cada um vem com uma resposta diferente. E eu fico pensando, cara, o que eu responderia? Tu foi a primeira pessoa que respondeu o que eu responderia. É mesmo, cara, que legal. E energia. Energia, total, energia. Cara. Mas aí tem uma parada massa que tu falou, cara, que é aquela, né, mano? Eu não entendo, assim. Mas, não, eu entendo, né? Mas os caras são loucos. Mas os caras falam, né? Prefere ser pobre e feliz ou rico e infeliz? Rico e feliz. Não precisa ser um ou outro. Pode ter os dois. As pessoas atrelam isso, cara. E sabe por quê, talvez? Porque muitas pessoas acabam deixando as coisas que realmente valem a pena para ganhar dinheiro. Pode ser. Muita gente tem dessas, né? Não todas, e nem a maioria, eu acredito. Sim. Mas muita gente cai nesse conto, sim, né? Que o dinheiro também, ele cria uma energia. Conforme você vai ganhando dinheiro, se você não equilibra direito aquela raiz de escassez, você quer ganhar cada vez mais. E qual é a diferença de alguém que tem 100 milhões e 500 milhões? Nenhuma. Uma Ferrari, talvez, um iate ferrado. Mas assim, qual é a diferença de fato? Qual restaurante que o de 100 milhões come que o de 500 milhões não come? Não tem diferença, bicho. É só... Eu acho que depois de um determinado momento, eu não tenho mais pretensão de grana. Eu acho que o meu jogo real, quando pergunta qual é o teu propósito, eu acho que o propósito é cíclico. É um negócio que hoje pode fazer sentido, amanhã não mais, e ainda mais na velocidade do mundo, é cíclico. Mano. Eu não acredito em propósito de vida, eu acredito em propósito do momento. E hoje o meu propósito do momento é fazer uma base sólida muito grande de grana, não deixando o impacto de lado. Porque eu acho que impacto gera lucro e lucro gera impacto. Eu acho que é um ciclo virtuoso e próspero. Mas, uma hora, eu não quero mais jogar o jogo do dinheiro. Eu quero, quando eu não precisar mais trabalhar pro resto da vida, eu quero começar a jogar outro jogo de só impacto, sabe? Cara, eu fico olhando pelo além do CNPJ. Quantas pessoas não me dão feedbacks semelhantes ao que eu dei pro Flávio Augusto? Cara, eu comecei a empreender por causa de você. Tem gente já dando esse feedback e eu falo, olha que louco, cara. Olha, eu tô sendo agora agente de transformação também. E não só pelo além do CNPJ. Eu penso em fazer trabalho social, eu penso em abrir um projeto social, só que não agora. Eu penso primeiro deixar as bases bem sólidas com dinheiro, para conseguir, inclusive, impulsionar isso de forma muito mais rápida. Então, cara, eu acho que dinheiro não é tudo, cara. Essa é a real. Eu acho que o fato de eu não acreditar que dinheiro é tudo faz eu levar essa energia muito leve. Legal. Sabe? Sem essa pressão e sem ele me engolir. Tu não é o escravo do dinheiro. O escravo do dinheiro, cara. Mas tem que se policiar. Tem que estar sempre vigilante. Qual livro mais te impactou? Cara, falando de dinheiro, né? Pra chegar no primeiro milhão. Falando de dinheiro, eu vou falar um livro de negócios que me impactou.
que é muito simples leitura, fácil pra caramba, livro de cabeceira de muitas pessoas que eu adoro e já li eu acho que eu já li umas 5 vezes, 4 ou 5 vezes ele, que é Lean Startup, ou Startup Enxuta, do Eric Ries. Cara, basicamente, por muito tempo eu não ganhei dinheiro, e numa terapia eu também percebi isso. Muitas vezes eu ganhava dinheiro, todo o dinheiro que a empresa fazia, eu reinvestia nela, mesmo quando não precisava. Mas eu achava uma forma de reinvestir. E um dia o meu terapeuta perguntou assim, cara, por que você tem tanta dificuldade em tornar EBITDA dividendos? Por que depois que a sua empresa dá lucro, você não pega esse dinheiro para a pessoa física? Eu falava, cara, não, eu preciso colocar na empresa, eu preciso fazer a empresa crescer. Ele falou, cara, eu acho que você não se sente merecedor. Caralho. Aí eu, puta, será? Acho que não. Pensa. Depois a gente começou a desdobrar isso. Então, por muito tempo, quando eu conseguia finalmente fazer grana, eu achava uma máquina nova para comprar que nem era necessária. Ou uma máquina que já estava funcionando, mas eu queria trocar por uma mais nova. Eu sempre fazia questão de investir na empresa, sempre. E a empresa muitas vezes se tornava um custo alto, contratava mais gente, criava novos setores, e eu sempre ia tornando o negócio cada vez mais monstruoso. Startup Enxuta me trouxe uma consciência muito diferente, de que você tem que errar rápido, pequeno, você tem que fazer as coisas simples e você tem que ser enxuto. A sua vida precisa ser enxuta. Isso eu levei para minha pessoa física, mas principalmente para a empresa. Hoje em dia, cara, eu olho muito de perto as contas da empresa, coisa que em muitos momentos eu só olhava uma vez por mês DRE no final do mês. Hoje, praticamente todo dia, quando passa de um determinado valor de contas a pagar, eu recebo um e-mail com relatórios. E eu olho aquilo. Dá atenção pro dinheiro. Atenção. E assim, por muito tempo, em algum momento, quando a empresa passou de um determinado faturamento, eu falei, não tem que ser mais eu fazendo isso. E, cara, quando eu, de fato, retomei o controle não operacional, e sim de olhar de perto o dinheiro, o caminho do dinheiro, e olhar para aquilo e falar, a gente está gastando muito com isso, será que não dá para economizar e tudo mais? Comecei a fazer um trabalho mais enxuto, sempre com foco. Todo dia eu olho para minha empresa e falo, como eu posso fazer o mesmo com menos? De forma enxuta. Porque quando você pensa em ser enxuto, você pensa em eficiência automaticamente. Quer fazer a mesma coisa de forma mais eficiente, de forma mais rápida, de forma menor. E esse livro mudou minha vida, cara. Um livro simples, é um livro de uma sentada, 3 horinhas, 4 horinhas, você mata ele. Legal. E é sensacional. Eu acho que todo empreendedor tem que ler esse livro, cara. Que é como começar negócios pequenos através de MVP. Interessante, mano. Interessante. Eu conheço o livro, nunca li. Mão de capa azul. Mas eu já vi tantas vezes, botar no mundo do marketing digital. E não fala de grana, tá? Não fala de grana, fala de projetos, empreendedorismo. Interessante. Fala isso. Porque a minha empresa já estava dando grana. E aquilo fez eu virar uma chave importante de direcionar esse dinheiro para o lugar certo. Interessante. Cara, e na tua visão, o que um milionário sabe que o não milionário não sabe? Cara, eu acredito que tem 2 tipos de milionário. Tem o milionário temporário e o milionário sólido. Né? Tem muito milionário temporário, que é o cara que acertou e logo mais vai errar. Tem muito, né? É muito fácil encontrar novos ciclos, mas também é muito fácil encontrar antigos ciclos. É foda isso aí, né? Se parar para analisar, não é? Desde herdeiro até pessoas que acertaram, deram uma tacada boa, vendeu uma startup e tudo mais, e depois deu tudo a perder. Então, eu acho que essa pessoa que é milionária, mas ainda é temporário, e tomara que eu tenho essa consciência de que eu não sei ainda qual eu sou, e por isso que eu sempre sou vigilante para ser o sólido. Eu também não sei qual eu sou. Entendeu? Porque como você vai saber qual você é? No futuro, quando você olhar para trás e falar, mantive a riqueza que eu acumulei. Então, eu sempre falo, eu não quero ser esse cara que chegou lá e perdeu tudo por uma decisão errada. Eu sempre fico vigilante em como não ser esse milionário temporário. Mas do milionário sólido, que tem uma cabeça, que não quer dizer que não possa errar, tá? Pode errar e dar uma cabeçada, mas eu falo da displicência com o dinheiro, sabe? Daquela pessoa que acertou, deu uma tacada de mestre, deu sorte e ganhou dinheiro. Mas falando dos que de fato sabem lidar com o dinheiro e tudo mais, eles sabem, primeiro, o básico de economia. E não estou falando nem de você ser estudado, tá? Tem pessoas, eu tenho amigos meus, são milionários e depois vou até te indicar essa pessoa. Legal. Ele é analfabeto, bicho. Ele tem uma rede de estacionamento. Caralho. E é milionário, tem muito dinheiro. Muito dinheiro. E é analfabeto, bicho. Então, e assim, mas números ele sabe contar, então. E, cara, ele não sabe sobre economia, mas ele sabe. Sabe? Ele não aprendeu no livro. Ele aprendeu na vida.
Aham. Você tem que ver o jeito que ele lida com o dinheiro, cara. Aprendi muito com esse cara. Vou te indicar ele pra você dar tentar convidar ele. Ele é low profilezão total, mas seria legal ter ele Aham. no podcast. Mas a dica é entender de economia, entender o valor do dinheiro e respeitar ele, cara. E respeitar ele. Quem não respeita o dinheiro, cara, infalivelmente vai perder ele. E quando eu falo respeitar, não é não comprar um lanche de R$ 39. É comprar qualquer coisa de forma aleatória. Se você quer ter uma Ferrari, bicho, tudo bem. Tenha uma Ferrari. Esses dias eu fiz um post e eu tava falando do empresário que coloca a carroça na frente dos bois. Porque o empreendedor, cara, principalmente quem trabalha com negócios, ganha dinheiro de forma muito rápida muitas vezes. Quando você acerta a empresa que começa a dar dinheiro, você ganha muito rápido. Uhum. Por exemplo, eu já tive chance de comprar eu até comentei lá, eu já tive chance de comprar um Rolex. Uhum. Mas não comprei. Eu tenho vontade de ter um Rolex. Uhum. Apesar de eu achar que isso é um sonho besta. Uhum. Porque quando eu olho para as minhas origens, eu falo que pagar esse valor num relógio é uma idiotice. Nenhum relógio valeria isso, mas eu tenho vontade de ter um Rolex, cara. Eu tenho vontade de ter uma coleção de Rolex. Mas a oportunidade que eu olhei pro Rolex e tava na oportunidade de comprar, a grana dava, tinha tudo. Eu tenho condições de comprar, mas não comprei. Por quê? Porque eu sinto que para eu dar esse passo, eu preciso estar em outro patamar. Não porque eu não consigo comprar. Muito pelo contrário, mas porque eu preciso ainda... Eu tenho outras prioridades. Uhum. E tem gente que, quando começa a tirar os seus primeiros dinheiros, quando você faz o seu primeiro milhão, que não é nada, já quer tirar carrão, já quer andar de BM de 600 conto, quer andar de Ferrari. Cara, esses caras aí, normalmente estão... Quem coloca a ostentação, quem tem mais vontade de parecer rico do que ser de fato, é temporário. É temporário. Foda Não essa, cara? né? Porque você não concorda com isso, cara? O cara que quer parecer rico demais, ele tá mais com uma necessidade de aprovação do que, de fato, respeitando dinheiro. Uhum. Maluco isso aí. Total, mano. Foi uma das coisas que eu anotei aqui do que tu falou. Foda, mano. Cara, Passou rápido aqui, Passou, cara. Foi Porra, quanto tempo já? né? Tem 1h10, né? já, cara. Isso que, tem a última pergunta, Vamos tá? Pra manter a audiência. Mas assim, eu tenho 15 perguntas que eu vou fazendo e vou adaptando, né? Que são as perguntas guias. E, cara, tu acho que foi o cara que eu menos perguntei. Então... Que legal, fluido que foi, né, velho? Gostei muito. Mas antes da nossa última pergunta, gosto de ler os pontos que eu anotei. Eu sempre indico a galera tá ouvindo e anotando. Boa, porque senão, cara, só fica ouvindo. vai embora. Daqui a um dia, daqui a uma semana, já era, passou, né? Sim. Aí tu fala, não, ainda não, tá na minha cabeça, me lembro e tal, cara, uma semana, 2 semanas já era, passou. Então, cada um anotar, porque cada um tem a sua história, tem o seu momento de vida e tem coisas que vai pegar mais naquele momento. Total. Tá? E aí, o que eu anotei pra mim, que eu vi de ti, das coisas que tu falou, desde cedo, tu trabalhava das 6 às 22 horas. Desde cedo. Desde cedo. Trabalho... Como CLT, né? Como CLT, CLT, não é um negócio... trabalhava no meu negócio. Exato. Então, é um padrão teu. Tem uma frase que eu vou pedir a permissão do Ícaro para falar, que é uma influência, né? Uhum. O que enriquece é o trabalho, cara. O que enriquece é o trabalho. É o trabalho que faz você chegar lá. Total. Não tem outra coisa. Nossa. Tu falou também sobre arriscar o mais rápido possível quando era jovem. Eu compartilho muito disso. Tá com 20 e poucos anos, é hora Você de tem meter tempo o a ter louco, valor, né, velho. cara? Vai fazer as experiências, vai viver, vai conhecer as coisas, porque vai dar tempo de fazer tudo. Tu não precisa ficar milionário amanhã. Exato. Não precisa ficar milionário Não amanhã. precisa, não. Mas é difícil o cara ouvir isso com 20 e poucos anos. Então. O cara quer ficar milionário amanhã, né? E é por isso que ele arrisca tanto. Uma coisa que me chamou a atenção foi assim, tu sempre buscou ideias fora da caixa para ganhar dinheiro. Tu tava sempre buscando. Sempre. Desde o geladinho... Não, como é que era o nome lá? O gelinho. Gelinho. O gelinho era sempre coisa assim, porque muita gente fala, preciso de um emprego. Preciso ganhar dinheiro. O que eu faço? Preciso de um emprego. Mano, isso é uma solução, maluco. Exato. Porra, pensa todas trocentas. as outras possibilidades, entendeu? E isso é uma mentalidade... Cara, isso é um dos segredos dos milionários. Nunca tem uma solução só. E sempre eles vão buscar ideias... Cara, quando tu vai fazer um brainstorm, ter uma chuva de ideias, pensar nas ideias, cara, pode vir um monte de ideia louca. Exato. Mas às vezes 2 ideias loucas se juntam e viram uma não tão louca que pode ser que faça sentido e muda toda a tua vida, teu negócio, o que for. É isso. A gente falou também sobre os recados que você dá para o seu cérebro
né? Então, quando tu falou o lance do pêndulo, ali, putz, eu ia e aí depois eu voltava demais e tal. Eu achei muito interessante as ações que tu faz e os recados que tu vai. Tu tá treinando o teu cérebro para agir daquela forma, então precisa tomar muito cuidado com os recados que dá pro teu cérebro. Tu falou também do não viver o luxo de forma natural. Essa aí me pegou, que foi o exemplo lá do lance da executiva, né? É isso, virou Não natural. viver. Tem que aproveitar, cara. Aproveitar, valorizar. Falou também sobre quando tem um problema, não sabe como resolver. Cara, tem problema que não dá pra solucionar? Muito difícil. Muito difícil ter algum problema que não dá pra solucionar. Não existe. Tipo, é a morte, é uma doença incurável. Exato. Mas a maioria dos nossos problemas dá pra solucionar. Alguém resolveria. Eu gostei muito dessa tua mentalidade, porque eu sempre penso em, como daria pra resolver? Como daria pra fazer, né? Eu proíbo a galera de falar, não pode falar, não dá. É isso. Tem que pensar, como daria? Mas eu gostei do que tu falou, porque tu falou, quem resolveria? Tá, essa pessoa. Por que ela resolveria? Eu desdobro através da pessoa. E como ela resolveria? Então, isso eu acho, vou até botar o asterisco aqui, vai ser muito bom pra mim, pra minha equipe, pra todo mundo que tá comigo, porque sempre teve essa questão do como. Só que no como, tu acaba tendo ideias aleatórias, que às vezes podem ser boas, mas às vezes não vêm ideias que realmente solucionam o problema. Agora, tu começando por quem resolveria, por quê, o que ele tem que resolveria, e aí o como, eu achei um caminho muito foda. E, cara, em alguns problemas eu já cheguei no Obama. Assim, tipo, quem resolveria? O Obama resolveria? Resolveria. Por que resolveria? Sempre vai ter alguém que resolve. Por mais que seja o Obama. Sim, entendeu? Sim, Mas assim... sim. Animal. Cara, a gente teve uma parte muito massa que a gente falou de raiva. E aí tu finalizou ali, ó, com raiva é pólvora. Isso aí vai virar post. Tô só pelo corte. Não, que vai ter de corte aqui, ó. Tu tava falando, eu só tava pensando, isso aí vai dar corte, isso aí vai dar corte, isso aí vai dar corte. Vai dar corte pra caramba. Tu falou também uma coisa importante, velho. Uma coisa muito importante, porque tu lembra que eu falei que eu fiz o post lá, porque eu abracei a raiva, larguei meu propósito e resolvi ganhar dinheiro. E tu falou que propósito pra ti não é propósito de vida. Propósito é cíclico, de momento. Eu também acho. E faz total sentido, velho. Faz total sentido. Para 99% das pessoas é assim. Para Madre Teresa de Calcutá, talvez era um propósito de vida. O Gandhi, talvez ele tinha um propósito de vida. Mas para 99% das pessoas normais, é cíclico, cara. Tá no momento ali, cara, meu propósito agora é fazer o máximo de dinheiro. Meu propósito é... Aí às vezes ajusta, né? Cara, fazer o máximo de dinheiro que gera impacto. É isso. Né? Você vai arrumando toda hora. Exato, não é um negócio, tu vai mudar completamente teu propósito, mas tu vai ajustando. E eu achei interessante porque muita gente, quando tá no começo ainda, fica naquela, quebrando a cabeça de, qual que é o meu propósito? Eu acho uma distração gigantesca. E, caralho, foda, caiu uma ficha aqui. Porque tu perde tempo pensando qual que é o meu propósito, e às vezes tu perde tempo, mas principalmente energia mental, te gera um estresse, uma ansiedade de, cara, eu quero ganhar dinheiro, mas meu propósito é X, não dá pra fazer dinheiro com o meu propósito. Isso. E às vezes você coloca ele na caixinha e vai fazer dinheiro, mano. Porque às vezes seu propósito é, o dinheiro vai ser a ponte do propósito. Porque aí é o que tu falou depois, que é, mano, lucro gera impacto. É muito mais fácil. Eu gosto de ajudar as pessoas. Quero ajudar as pessoas. Mano, tu consegue ajudar muito mais gente se tem dinheiro, pô. Se você é pobre e quer ajudar no orfanato, você tem 2 mãos. Se você é rico e quer ajudar no orfanato, você tem quantas mãos você quiser. Exatamente. Cara, eu lembro que eu falei com uma ex-funcionária minha, ela era da minha equipe, e ela tinha umas tendências, assim, mais vitimistas, até esquerdistas, assim, né? E eu tava tentando moldar ali, né? Mostrar esse... Mas eu sou de esquerda, esse mindset. Brincadeira. Não tem problema. Já deu uma bugada. Não tem problema. Não é votar na esquerda. Não quero entrar nesse mérito político, eu sou de direita, clássico. Mas não tem... Eu posso falar, eu sou um esquerdista de direita ou um direitista de esquerda. Ainda, mas eu sou... Na economia sou mais liberal, mas sou progressista também. Tenho um pensamento mais progressista.
nessa parte social, mas gosto de ganhar muito dinheiro, eu acredito que é muito bom tu E uma coisa tu não é ganhar dinheiro. excludente à outra, é o rótulo que a própria política coloca para separar. Exatamente. É. Só que aí, é isso que acontece, né? As pessoas falam, não, mas se eu tô pelo social, eu preciso ser 100% de esquerda porque eu preciso ser coerente, porque botaram um rótulo. Não, Rótulo. não precisa, tu pode... Puro rótulo. Em cada local, em cada área, tu tem um pensamento diferente. Tu não Total. precisa ter 100% pensamento de acordo com uma pessoa ou com o que te falaram. É isso. Mas aí ela acabava que tinha muito isso, né? E ela, gosto de ajudar as pessoas, não é só pelo lucro e tal. Daí eu, fui nessa conversa. Aí eu, mas me fala uma situação. Cara, que teve uma vez que tinha uma velhinha que a gente fez um trabalho social e eu fui lá e, sei lá, fiquei a tarde inteira conversando com ela, ou eu levei uma comida pra ela. Cara, isso foi bom, Léo, pô, tu não tem ideia de como é ver isso, tal. Eu falei, cara, pô, show, muito bom. Mas tu concorda comigo que, assim, eu tenho mais dinheiro que tu, né? Eu posso ajudar, posso comprar mais comida para mais pessoas e ajudar mais, né? Aí ela falou, sim, mas a sensação de estar lá, de estar vendo e tal. Ela não tá preocupado com o impacto. Aí eu pensei, cara, mas então tu tá fazendo isso por ti. Pela exato. sensação que tu sente, não pelo benefício que tem. Ela tá fazendo isso por egoísmo. Por egoísmo. Ela tá fazendo isso por ela, não pela velhinha. Exato. No final das contas, eu tenho uma visão meio cética sobre a contribuição do mundo e tudo mais, porque no final é sempre um pouco de egoísmo. A gente quer se sentir bem. Fazer o bem faz bem. Real. Quando você faz o bem para uma pessoa, quando eu recebo um depoimento de um seguidor de que ele começou a empreender por causa do Além do CNPJ e deu certo, tá ganhando dinheiro e que ele é muito grato a mim, cara, isso me enche de alegria. O ego vai lá em cima. E assim, me enche de alegria. Eu fico feliz pela pessoa e tal, e me enche de alegria. Então, no final das contas, isso é um combustível cada vez mais de eu produzir conteúdo. Sim. Que, de certa forma, por mais que eu faça isso pelas pessoas... pra tu se sentir bem. Acaba sendo. E que tudo bem também, não tem algo errado nisso. Acho que assumir as fraquezas do ser humano como natureza mesmo é a vida. Mas entender a questão prática. Exatamente. Que foi aquela situação. Né? Então, por exemplo, se juntar o ego e a questão prática é melhor. Exato. Né? Eu sou muito... Vou ajudar agora. Eu prefiro focar minhas duas mãos em fazer dinheiro. E esse dinheiro conseguir comprar, que se eu contrato pessoas, eu estou comprando mão de obra. Consigo comprar 100 pessoas, 200 mãos para fazer esse trabalho, do que a minha mão ir lá e fazer aquilo que, de fato, não vai gerar tanto impacto. Exatamente. É isso. Exatamente. Aí tu falou também sobre a importância de dar atenção ao dinheiro e, no final, de respeitar o dinheiro. Quando tu falou da diferença que vai ser um excelente corte também, dos milionários temporários e dos sólidos. Isso aí vai dar um puta corte, isso vai ser foda. Animal. Cara, pra gente encerrar, já estamos aqui mais de uma hora, o papo foi bom, fluiu muito. Pergunta final. Se tu estivesse começando agora, tá? Com a cabeça que tu tem, tu tivesse R$200 no bolso, o que tu faria com esses R$200? Cara, com a consciência que eu tenho hoje, eu iria comércio. Eu comprar alguma coisa. Eu ia ter o conhecimento que eu tenho hoje, não? Sim, com conhecimento com a cabeça de hoje. Tô ferrado, tô começando do zero e tenho 200 conto. Cara, primeiro, com o conhecimento que eu tenho hoje, com o relacionamento que eu tenho hoje... Não, sem relacionamento. Sem relacionamento. Só conhecimento. Só a tua cabeça. Cara, lá... eu ia começar comércio. Eu ia criar um plano rápido de transformar esse dinheiro em mais dinheiro muito rápido, que é muito rápido também. Provavelmente, e sem ego nenhum, que eu sou uma pessoa muito desencanada disso, eu ia pegar R$200, eu ia comprar alguma coisa, eu ia comercializar, puro comércio, não ia industrializar, não ia fazer nada. Eu ia comprar e vender, até ter um valor necessário para começar uma coisa que desse um pouco mais de escala. E é isso. Dinheiro é muito fácil fazer, cara. Essa é a real. Tem um cara que eu não vou lembrar do arroba dele, depois eu até te passo, cara. Que pena que eu não vou lembrar da arroba dele. Mas ele é vendedor de rua. Ele tem um Instagram bombado, tem uns 80 mil seguidores. O Rick Chester? Não, é quase o Rick Chester. Só que o Rick Chester agora já... É o novo Rick Chester. É o cara que vende... Ele vende real brigadeiro. Ele faz os brigadeiros, e ele vai fazendo story, e ele na rua vendendo brigadeiro, e ele tem uma abordagem diferente. Cara, sabe quanto esse cara investe por dia e faz por dia? Ele investe R$80 por dia, colocando os doces, os granulados, o brigadeiro, e faz 450 pau. Tem noção que quer ganhar 350 livre?
no mês, no dia, quer dizer, No no dia. dia. Sabe? Sim. Ele faz mais salário que muitos engenheiros, Sim. entendeu? E claro, o problema é que aquilo não dá escala. Depende dele, se ele tá doente, ele tá ferrado. Mas isso pode ser um início É o forte começo. para ele conseguir se capitalizar e iniciar um negócio que independa dele. Então esse seria um negócio. Eu iria fazer algo para transformar esses R$200 em 5 mil, em 10 mil, em 20 mil, em 30 mil. E sinceramente, com R$200, eu faria, no pior cenário, 50 mil em 6 meses. E é verdade. A gente sabe que dá. Uhum. E depois, com um pouco mais de dinheiro, eu iria capitalizar isso de outra forma. Sensacional. Cara, isso vai dar um excelente corte. Eu te falo isso por quê? Porque o corte que meio que postou ontem, tava realizando, tá rodando um monte de hate, é dessa pergunta, e o cara respondeu parecido contigo, ele falou, compraria alguma coisa por 200, venderia por 400, pegaria os 400, venderia por 800 e tal. Tá rolando um hate fudido, mas tá alcançando muita gente. Verdade. Quantidade de likes, compartilhamentos, de salvamentos, tá dando muito bom, então vai ser um E excelente eu nem tinha corte. visto, hein? É da hora. Excelente corte, muito bom. Filipão, Obrigado, sensacional, cara. Valeu, obrigado Tamo por ter junto. vindo. Que prazer te conhecer. Obrigado mesmo. Parecia Prazer várias vezes que eu tava falando comigo mesmo, assim, várias Eu histórias também, cara, eu tive essa parecidas. sensação. A gente tem uma história parecida. Animal, muito legal te conhecer. E aquela também, né? Veio do Paulinho, também não. A chance de não dar bom era pequena. Obrigado por Tamo ter junto, vindo. cara. Eu tô ligado que você mora na França, não é sempre que você tá no Brasil, mas quando você estiver por aqui, eu tenho o meu também, podcast, e te Com convido aí certeza. lá pra gente trocar uma ideia. Vai Sim, ser massa sim. falar de dinheiro lá. Então, assim como agora que eu vim da França só para te entrevistar, então no futuro Eu vou lá. Eu vou pra França. Fechou. Eu ia falar que eu ia vir só para ser entrevistado, mas se tu quiser ir Não, só para então, entrevistar a também, gente faz debaixo da Torre Eiffel. Tá bom? pode ser. E aí, se tu precisar de passagem, milha, essas coisas, a gente faz Já também. fala contigo. Fechou, Beleza? cara. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu. sucesso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Meus amigos, então esse foi o nosso episódio da semana do podcast Segredos dos Milionários. Nos vemos na próxima semana. Um abraço, Camigo.